noite, mais uma vez. Estamos aqui para falarmos sobre os convites da vida. Os convites que a vida nos oferece no decorrer da nossa jornada. Todos nós, enquanto indivíduos e enquanto parte, fragmentos de uma coletividade, estaremos sendo convidados pela vida a desenvolver algumas ou várias habilidades, treinamento dessas habilidades. Já falamos de alguns aqui. Na palestra passada, no início do mês, eu falei convite à disciplina. Tem convite à alegria, convite à compaixão. Hoje nós vamos falar de convite ao despreendimento ou desapego. Antes de sermos convidados a pensar sobre esse assunto amplo, vamos fazer a nossa preparação. Significa que estaremos nos preparando para recepcionar o assunto de hoje e pedindo também aos nossos mestres, aos mentores, que possam nos auxiliar na compreensão. E que possamos estar todos nós, eu, vocês, todos nós, envolvidos por uma egrégora de compreensão. E que nosso espírito encarnado esteja se abrindo e possa fazer contato com essas energias maravilhosas que nos rodeiam e que estão nos auxiliando o tempo todo, para que possamos compreender e fazer uso dessa compreensão. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos. Convido vocês a levarem a atenção para o corpo, retirando a sua atenção do mundo externo, retirando a sua atenção das coisas que te prendem, que te encarceram e que encarceram a sua atenção e a sua intenção. E o convite que a gente está fazendo aqui agora é um convite para que possamos soltar todos os preconceitos e os pensamentos que nortearam o nosso dia de hoje e assim manter livre um espaço interno para que possamos recepcionar o novo. Nada mais do que o tema da nossa palestra de hoje, convite ao despreendimento e desapego, ou desapego, que significa que nós, nesse momento, vamos deixar, vamos soltar as crenças e os conteúdos que permearam o nosso dia, criando um espaço útil para que estejamos absolutamente presentes e atentos no nosso encontro desta noite. Pedindo a proteção do nosso querido Jesus, o nosso mestre, o mestre dos mestres, pedindo a proteção dos nossos guias e protetores, pedindo por todo o planeta, por cada ser senciente, por cada habitante, pedindo pelo reino vegetal, mineral, pedindo por todos que compõem esse enorme cenário planetário. Que cada ser humano possa receber nesse momento a energia de paz, de amor, que possa ressignificar os seus processos, que possa sentir o alívio das suas dores através da compreensão dos seus processos individuais e coletivos. Pedimos aos queridos mestres, guias e protetores que tenham misericórdia de nós e que, através desse momento em que estamos determinados a permanecer no presente, possamos recepcionar com gentileza, com amorosidade, toda a energia que eles derramam sobre nós, abrindo
nosso campo para a luz, para a saúde, para a alegria, para a vitalidade. E que todo o planeta possa ser beneficiado com essa energia. Todo o planeta, todos os nossos irmãos sejam beneficiados pela energia da paz e da cura coletiva. Vamos trazer as nossas mãos unidas em Prana. Vamos inspirar. Vamos vibrar o mantra 3 vezes. Vamos descer as nossas mãos e vamos lentamente, suavemente abrir os nossos olhos, dando início ao nosso encontro desta noite. Já demos início fazendo a nossa prece de abertura, mas agora, de fato, no nosso tema, convite ao desprendimento, convite ao desapego. Se prender, se atar a alguma coisa, a alguém, a algum sentimento, iludidos pela possibilidade de posse, é uma das maiores causas do sofrimento no nosso planeta. E assim eu começo o nosso encontro desta noite falando de que a falsa ideia de que podemos conter, deter, atar, segurar alguma coisa permanentemente, ou alguém, ou algum sentimento, é a causa, uma das maiores causas do sofrimento humano. Quando nós pensamos em soltar, duas sensações ocupam a nossa mente imediatamente. A primeira é uma sensação de frustração, de abandono, de que está destituído de algo, se destituindo de algo que era imprescindível e que está sendo nos tirado, ou que estamos deixando que se vá. Uma sensação de impotência. Mas a sensação seguinte a essa sensação do ego, de que estamos soltando, de que estamos deixando de possuir, é uma ilusão, não possuímos de fato. A segunda sensação que ocorre é de alívio e liberação, liberdade. Há uma linha da tradição oriental hinduísta, isso tudo é uma grande ilusão. A posse é uma grande ilusão. O ego promove para se adornar de formas e conteúdos, mas que, na verdade, a alma, na sua essência pura, primordial, na sua condição essencial de conexão com esse universo, esse Deus transcendental, com essa forma única e maravilhosa de poder transcendental. Na verdade, a alma não necessita de nada disso. A nossa consciência não necessita, a nossa essência divina não necessita de nada disso. O que necessita é a nossa personalidade individual. E assim a gente
pensa que quando a gente acha que detém algo definitivamente, o que é, de fato, um equívoco. Quando a gente pensa que o carro é nosso, que o apartamento é nosso, que a relação é nossa, que o marido é nosso, que a esposa é nossa, que os filhos são nossos, a partir desse entendimento equivocado de posse, do que é impossível ser contido, porque estamos falando de coisas efêmeras, de situações impermanentes, né? Estamos falando de que pessoas são essência, sentimentos são sutis, não podemos segurar. Que o que podemos segurar que é material, nós, em algum momento teremos que abrir mão, porque vamos embora. E quando o nosso corpo material vai deteriorando, e quando a gente parte, retorna à pátria espiritual, nada material acumulado aqui fica no material que nós vamos também perder. O corpo material se decompõe. Então, estamos falando de um sofrimento absolutamente ilusório, desnecessário, que é o sofrimento causado pela posse, pela sensação de que eu preciso me prender ou prender determinada coisa ou pessoa a mim. Esquece, esquece, nós não temos controle dessas coisas. Uma palavra que vai ajudar bastante a gente a entender o sentido de fragilidade da posse que a gente acha ter é que tudo é impermanente. A natureza de coisas, dessas coisas, é a impermanência. Tudo que habita o mundo material é impermanente. Algo que é permanente, Deus, essa essência, essa consciência divina e a nossa consciência divinizável, o nosso sentido de alma, como espíritos, somos imperecíveis. A única coisa que não vai mudar, que não vai se perder, é essa condição de sermos imortais, espiritualmente falando, de sermos imperecíveis. Então, nós continuaremos, a nossa consciência, quer seja no corpo material, habitado por esse espírito, quer seja em condições já desencarnado, mas com a minha consciência no mundo espiritual. Fora isso, todo o resto é paisagem na janela. Então, nós não podemos achar que a gente pode deter pessoas, deter espíritos, segurar afeto. Nós podemos nos relacionar de forma saudável e proativa com pessoas, tornando esses laços afetivos laços que vão corroborar a ideia de uma eternidade de um vínculo. Mas pessoas, coisas, situações, elas mudam o tempo todo. Elas mudam o tempo todo. Então, pensar na impermanência de tudo. Hoje eu estou viva num corpo material, porque viva eu vou continuar no corpo material. Amanhã eu posso não estar mais aqui no corpo material. Não está tendo essa representatividade material. Hoje eu tenho isso, amanhã isso pode se quebrar e eu não vou ter. Hoje eu tenho um celular, amanhã eu posso não ter. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou diferente. A natureza da vida é de fluxo contínuo. O tempo todo, tudo muda. Enquanto estivermos tentando segurar coisas, pessoas, situações, estaremos sofrendo. Sofrendo por vários motivos. Sofrendo porque não vamos conseguir. A gente pode até criar a ilusão que por um tempo está conseguindo, mas não vamos realmente conter coisas e pessoas. Segundo, estaremos tendo uma vida tensa, uma vida de contenção, com medo de perder o que não temos, que nós usamos coisas, nós nos relacionamos com pessoas, nós criamos nossos filhos, mas nós não os detemos. Nós usamos o nosso carro,
Mas, de fato, pode não ser nosso a qualquer hora. Nós usamos a nossa casa, mas um dia não precisaremos mais dela. A roupa que usamos, um dia também não vamos precisar mais. O corpo material que usamos, o corpo físico que acolhe, recepciona a minha alma para essa experiência desse momento, um dia também não vou precisar mais dele. Então, a natureza da vida é a impermanência, o que é maravilhoso, porque isso significa que é um fluxo contínuo de mudança. Então, como a gente sofre quando a gente diz, eu sou assim, eu não vou mudar, isso é meu, eu não vou abrir mão, eu quero isso assim porque é assim que eu quero. Isso é um sofrimento inútil. As coisas, elas têm a sua própria, o seu próprio ritmo. As pessoas têm a sua autonomia espiritual. Os filhos crescem e escolhem suas vidas. No final das contas, o que fica é a qualidade da relação que temos com essas coisas e com essas pessoas. Se é uma relação de liberdade, de amor, onde triunfa a compaixão e empatia, onde o altruísmo rege conceitos, o que vai ficar é um afeto lindo, maravilhoso e eterno na sua consistência espiritual. Mas se nossa relação é de posse, o que fica é que vamos cerceando vidas, sentimentos, sensações e vamos cerceando nossa própria potência. Porque o que é oriundo do sentimento de posse é um enorme sofrimento. É um sofrimento de menos-valia, de impotência, de incapacidade, de exaustão, porque estamos tentando segurar coisas e pessoas o tempo todo. E essa sensação de querer segurar promove contração muscular, promove desregulação, desarmonia na fisiologia, promove alterações severas na nossa fisiologia, como pressão alta, diabetes, inquietação, ansiedade, irritabilidade, insônia. Temos a capacidade de relaxar, de deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim: tudo bem, eu não sou definido pelo que eu possuo, eu sou definido pelo que eu sinto, pelo que eu componho no mais sutil do meu sutil. Botar a cabeça no travesseiro para dormir significa se desprender, inclusive, daqueles pensamentos intrusivos que insistem em habitar a nossa noite e sequestrar o nosso sono, e sequestrar o nosso sossego. A gente não faz ideia como o sentido de desprendimento e desapego está tão mais profundamente relacionado à qualidade da nossa vida. Porque desprender-se, se desapegar, significa abrir mão, soltar. Tanto faz se eu tenho ou se eu não tenho. Eu sou a mesma pessoa, tendo ou não tendo. Isso eu estou falando de tudo, de tudo. Eu vou ganhar um grande dinheiro na minha rescisão, tudo bem. Se de repente isso não vai acontecer, tudo bem, eu não vou mudar se eu tiver ou se eu não tiver esse aporte financeiro. Porque tem algo na minha essência que perdura, tem algo na minha essência que resiste a essas flutuações do mundo material, de posse, de aquisição. Veja bem, eu não estou fazendo discurso em apologia à pobreza, à miserabilidade, a viver com uma única túnica, como os mestres ascensionados fizeram, porque nós estamos num momento que temos uma condição espiritual que não vai nos permitir abrirmos mão de tantas coisas, vivemos como andarilhos nas ruas. Não é esse o caso. O que eu estou dizendo é que nós podemos ter sem ser refém disso. Nós podemos usar o nosso carro
sem achar que o carro define nossa tristeza ou nossa alegria. Nós podemos usar o nosso dinheiro, fruto do suor do nosso trabalho, para os nossos passeios, diversões e aquisições e ajuda ao próximo, sem que isso defina se eu sou melhor ou pior, se eu tenho mais ou menos. Tudo bem ter, desde que ter não altere o sentido do ser. Essa é a questão. Ninguém está fazendo um discurso em prol de uma vida de renúncia absoluta, porque nenhum de nós somos renunciantes. O que nós precisamos renunciar apenas é o sentido de que, tendo, eu não vivo sem mais. Não consigo. Uma vez que eu tive, eu não posso nem imaginar a possibilidade de não ter mais. E o pior, eu perdi a capacidade de relaxar, com medo de que isso possa acontecer e eu venha a perder o que eu consegui, as duras penas. Então, o que a gente está falando aqui é que o sentido de posse, o sentido de se prender a algo, o sentido do apego é tão profundo que está impossibilitando que nós possamos viver as nossas vidas na vibração, na expansão. Nós temos condições de viver com qualidade de sono, com qualidade de alegria, com qualidade de vínculos, porque nós estamos querendo segurar, nós queremos garantias de que, tendo isso, nunca mais eu vou ficar sem isso. Tendo aquela relação, nunca mais eu vou ficar sem aquela relação. A própria natureza das relações, todas, a própria natureza das relações é a mudança. Nenhuma relação começa e termina da mesma forma. Nenhuma relação se desenvolve e amadurece da mesma forma. Porque o próprio ato do amadurecimento é uma mudança de estado, é uma mudança de condição, é uma mudança de interpretação, de entendimento. Todas as relações estão fadadas a ter o seu próprio movimento, graças a Deus. Por isso, algumas relações que começam no ardor da paixão culminam num amor compassivo enorme, num amor de grande fraternidade. Graças a Deus, que houve movimento, houve mudança de intenções e amadurecimento de sentimentos. Assim é a vida. Tudo se move o tempo todo. Querer segurar coisas e querer manter as coisas do jeito que você conheceu, do jeito que você, da forma como você conheceu e segurou, é querer segurar o fluxo da vida, é fazer uma barreira no fluxo da vida, é fazer uma contenção no rio da vida, é fazer uma barragem no rio da vida. Isso é a maior bobagem que a gente faz. Isso só causa sofrimento. Sofrimento para nós, perdemos a capacidade de relaxar, perdemos a capacidade de dormir, perdemos a capacidade de sentir a corporeidade, a corporeidade em nós. O que é corporeidade quando eu falo? Eu estou falando da capacidade do movimento corporal, do movimento da fisiologia, do fluxo da vida em nós. Quando nos tornamos muito rígidos, porque queremos segurar coisas e pessoas, queremos ser amados e de qualquer forma, e queremos ser amparados, queremos ser reconhecidos pelo outro, nossa vida se torna uma grande atuação. Eu estou atuando 24 horas, porque no final das contas eu preciso que você goste de mim, eu preciso que você valide a minha performance, eu preciso que você valide o que eu faço. Sinceramente, isso não é viver no fluxo natural da vida, isso é estar atuando no fluxo da vida. Isso é estar criando uma força contrária à força natural da vida, porque todos nós temos uma inteligência ancestral e temos um conhecimento ancestral que nos move inconscientemente e conscientemente, quando chega para o nível consciente,
em direção ao que é bom para a gente. Essa é a nossa natureza essencial. Isso que algumas tradições do hinduísmo diz assim, livre escolha é uma ilusão. Quem acha que está escolhendo é o ego, mas algo já foi escolhido lá atrás pela sua alma, pela sua ancestralidade espiritual, pela sua condição transcendental. Olha que lindo. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, mas para que eu estou fazendo tanta força, tanto esforço, segurando coisas e me martirizando e fazendo uma barragem no fluxo da minha vitalidade? Porque eu quero que as coisas sejam assim. Quem é que quer que as coisas sejam assim? Se pergunta. Eu quero muito isso. Quem é que quer muito isso? É o seu ego? É a sua alma? Quem é que quer? Toda vez que você quiser muito alguma coisa, mas muito, seja material, seja do âmbito emocional, seja do âmbito, não importa, até do âmbito espiritual. Eu quero muito transcender. Eu quero muito transcender. Quem é que quer transcender demais? É o meu ego? Que quer ser visto no processo evolutivo, alcançando a meta? Ou é o meu self, a minha alma? Será que a minha alma está preocupada com isso? Será que ela já está no processo dela, incessante, há muito tempo, há milênios, há muitas encarnações? Quem é que quer realizar esse projeto? Pergunte-se. Ah, mas é um projeto auspicioso. Quem é que quer realizar esse projeto? E quem é que define que é auspicioso ou não? É o meu ego? É a minha alma? Sim. É uma pergunta de real importância para que a gente faça, para que a gente consiga entender a natureza dos nossos desejos e da nossa necessidade de segurar, atender, conter coisas e pessoas. Se a gente soltar um pouquinho e parar de estar preocupada em agradar, se a gente soltar um pouquinho e parar em estar preocupado em segurar coisas e pessoas, manter as relações dentro de um parâmetro que eu, e aí a gente precisa se perguntar quem é eu? Meu ego, minha alma, né? E eu estou querendo, desejando. Se a gente soltar essas tensões, se a gente soltar esse desejo de ser um espírita exemplar, um hinduísta exemplar, um budista maravilhoso, porque isso é o ego. Se a gente simplesmente se conter na vontade de ser justo dentro da nossa prática espiritual, seja ela qual for, se a gente simplesmente aceitar e seguir, por exemplo, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, contidos no Sermão da Montanha e nas suas parábolas lindas, se a gente seguir minimamente o que o nosso Mestre Jesus nos deixou, se nossa única preocupação foi estar alinhado com os preceitos espirituais que seguimos, do nosso querido Jesus, justo, bondoso, honesto, incrivelmente, incrivelmente honesto. Eu digo honesto porque ele exemplificou suas palavras. Ele não só falou, ele exemplificou, ele deu testemunho dele durante seus 33 anos de vida. Se a gente estiver conectada a isso, deixar que todo o acervo do ego relaxe, porque a única coisa que a gente quer é fazer valer o que nós aprendemos através de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Nosso sofrimento acaba. Não há mais sofrimento, porque não estamos querendo agradar, não queremos ser vistos como os melhores, não queremos ser vistos como os detentores de sabedoria, não queremos ser vistos como o amado, não queremos ser vistos. Não, não, não. Seremos muitas coisas, porque seremos pessoas em paz consigo mesmas e com o próximo. Mas quem se preocupa com isso é o ego. A alma, ela só quer estar na jornada dela. Sabe qual é a causa do nosso sofrimento?
todos nós sofremos porque nós criamos e alimentamos uma natureza individual que tem a sua importância no início da nossa vida, mas que se torna um grande obstáculo à revelação da nossa natureza espiritual. E aí, a nossa natureza material vai criando resistência aos desejos da nossa natureza espiritual. Porque a natureza material está intrinsecamente relacionada aos desejos de uma vida material, o que inclui status quo, a condição em que vivemos, as coisas que conseguimos comprar, ou a habilidade do nosso trabalho, com a nossa habilidade intelectual, com a nossa habilidade manual. Isso é tudo ego que se regozija. Nós podemos ser tudo isso, mas não estarmos reféns e devotados a tudo isso. Simplesmente soltar e deixar que o fluxo da vida corra em nós. Porque o sofrimento é oriundo dessa resistência. No final das contas, é como se as necessidades da nossa representação aqui como ser material, isso estivesse estancando a nossa verdadeira espiritualidade, a nossa verdadeira natureza espiritual. E criamos uma resistência, criamos tensões, criamos o oposto ao fluxo, que é contenção. E o que acontece? A primeira coisa que acontece é que a mente começa a adoecer. Pequenas e grandes neuroses. O corpo começa a adoecer. Começamos a perder a qualidade do sono. Perdemos a capacidade de deitar e se entregar a Deus no sono profundo. Porque estamos com a mente assoberbada de necessidades que precisam ser realizadas, de coisas que precisam ser adquiridas, e de coisas e pessoas e relações e tudo que precisam ser segurados, contidos, mantidos sobre nossa custódia. Temos a capacidade também, além de dormir, de amar verdadeiramente. Porque esse acervo de coisas relacionadas ao mundo material e ao ego, esse acervo vai ganhando proporções indescritíveis. E vai, de novo, sabotando a nossa natureza espiritual. E vai fazendo com que tenhamos um embotamento de força, de aptidão e de vontade de realização espiritual. O que eu estou dizendo não significa, quando eu morrer, eu preciso sair do corpo. Não. Ainda no corpo material. Ainda com coisas materiais, porque estamos no mundo material. Ainda que queiramos ter coisas, sair com amigos, brindar, ter carro, e se mudar para uma casa melhor. O problema, isso não é problema. O problema é perder a vitalidade, é perder a saúde, é perder a qualidade da natureza espiritual em detrimento disso. Entende? Ter coisas não é um problema. O problema é achar que você e eu somos essas coisas. Somos essas coisas. Então, quando criamos apego, quando criamos uma necessidade desenfreada de segurar, de ter e de conquistar um acervo maior, estamos escravizados, estamos acorrentados. Mas quem me acorrentou? Ah, foi meu pai? Ah, foi minha mãe? Não. Nós estamos acorrentados porque há uma cultura que nos preparou para essa vida material. E poucos de nós, pouquíssimos tivemos acesso a um estímulo espiritual na nossa infância, mas um estímulo espiritual consciente. Então, quem está nos acorrentando somos nós mesmos, porque com a nossa idade, nós já temos consciência de do que é bom e do que não é bom. É muito fácil perceber isso.
Se eu estou no caminho relativamente certo, um caminho que está em sincronicidade com a minha busca mais profunda, estou feliz, estou saudável. Quando eu digo saudável, é no nível psicoespiritual, porque o corpo ele vai adoecer em algum momento. É da natureza do corpo material a sua impermanência e ser perecível. Mas eu tenho uma saúde energética, uma saúde espiritual. Se eu não estou nesse caminho, se eu estou indo, cerceando o fluxo da espiritualidade em mim, da minha meta espiritual, da minha essência, que grita no meu silêncio, você é espírito, você é espírito, você não é só matéria. Se eu estou estancando isso, claro, começo a ter uma saúde energética comprometida, e aí se expande em direção à saúde psicoemocional, e depois vem as debilidades em todos os níveis dos corpos astrais. Esse é o cuidado que precisamos ter. Nós fazermos uma perguntinha básica: quem é que está escolhendo ser assim? Meu ego, que quer continuar nessa vida onde eu tenho uma imagem e eu dou tudo para preservar essa imagem. Mas que imagem é essa? E aí a pergunta é: qual é a qualidade do meu sono? Como é que eu estou dormindo? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Eu estou cuidando da minha saúde. Eu estou escolhendo o que eu como. Eu estou escolhendo. Quando eu digo escolher, não é privação, não é renúncia. Eu estou, na verdade, perdão, não é sacrifício. Eu estou escolhendo, eu como tudo, mas eu como de acordo com a minha orientação do que é bom para mim. Em que quantidades? Com que qualidade eu estou comendo a minha comida? Com que qualidade emocional eu me debruço sobre meu prato de comida? Porque tem isso, não é só a qualidade da comida. Não adianta a gente ter um prato incrivelmente vegano, cheio de folhas, lindo, mas a qualidade da minha natureza mental, a qualidade da minha energia é péssima. Com que qualidade de energia mental e espiritual eu estou me debruçando sobre o prato do meu alimento? Isso é escolha. Como eu me relaciono com o outro e qual é a qualidade dessa minha relação? Seja com o marido, com filha, com esposa, com meu animal de estimação. Como é a relação e que qualidade tem a minha relação comigo mesma diante do meu espelho? Eu me aceito? Eu me acho como? Quem é que está julgando quem? A gente precisa se perguntar. Que o ego vai estar à frente de tudo. E o ego, ele se ilude que ele pode controlar coisas. Nós fomos criados numa cultura ocidental que diz que temos que controlar coisas, sensações e pessoas, porque assim a gente vai sair do sofrimento. Ninguém pode ser feliz e saudável com a falsa crença de que vai controlar tudo. Não existe isso. Nós não controlamos quase nada. O controle que eu posso treinar através de uma prática de disciplina é o que eu escolho comer, o que eu escolho pensar, como eu escolho me relacionar com o mundo, como eu me escolho me relacionar com Deus, como eu escolho me relacionar comigo mesmo. Mas eventos externos, o controle é indireto. Se eu estou alinhada com a minha consciência, claro que existe uma organização ao meu entorno, formando uma egrégora protetiva. Mas não o controle indiscriminado de coisas e pessoas. Isso não existe. Isso é motivo de sofrimento.
Isso é motivo de neurose crônica. Relaxar, relaxar. Porque quando a gente começa a soltar, se desprender, se desapegar, parar de querer juntar. Eu só me lembro de tio Patinhas, um homem infeliz, mas que tinha uma caixa cheia de moedas de ouro. O que a gente quer juntar mesmo? Quer juntar amigos? Quer juntar uma família linda ao nosso redor, feliz? Quer juntar afetos? A gente quer juntar amigos, amigos materiais e amigos espirituais. A gente quer juntar experiências de vida. A gente quer juntar sorrisos. A gente quer juntar abraços. Isso é o que a gente junta e leva. Isso é o que a gente mantém na nossa experiência de vida. Então, pensar no grande sofrimento oriundo da falsa ideia de que eu controlo coisas, seguro, contenho. Esquece. Nem filhos que saíram das nossas entranhas. Chega um determinado momento em que eles vão embora. Nossos pais, que saímos das entranhas, vão embora. Todos têm o seu próprio fluxo de vida e são livres para voar. Como eu, que tenho essencialmente a minha natureza pássaro, vou cortar a asa de alguém? Que sentido faz isso? Porque quando eu crio a falsa crença, porque é falso, ninguém vai me impedir de ser livre, só eu. Ninguém pode, só eu. Então, quando eu entro na ilusão de que alguém está sequestrando minha liberdade, isso é uma ilusão que eu estou alimentando. Quando eu crio a ilusão de que eu posso impedir a liberdade de alguém, o que está acontecendo, simplesmente, é que eu estou autorizando ao outro achar que também vai cortar minha liberdade. E isso tudo é uma ilusão. Ninguém vai tirar minha liberdade. Nem eu posso tirar a liberdade de ninguém, porque a natureza é essencialmente livre como seres espirituais, seres etéreos, seres fluídicos. Então, não vamos nos iludir, não vamos nos enganar. Segurar coisas e pessoas, segurar, aprender, é a posse, é só sofrimento. Viver a vida com leveza, soltar, experimentar o fluxo da vida em nós, através do sono, um sono gostoso e tranquilo, através de uma vigília em paz, através de relações que não sequestram nossa energia, nem sequestramos a energia de ninguém, através de contato com a natureza, através da gratidão pelo sol, pela chuva, pelo tempo, pelo vento, pela terra, pelo mar, pelo éter. A gratidão pelas experiências que nos ensinam, pelas coisas que nos servem. Obrigada, meu carro, você me serve, mas você não é uma posse minha. O que acontece quando o dono, o pseudo-dono, quando eu fui assaltado e o ladrão levou meu carro, num segundo meu ego disse, você vai deixar? No segundo seguinte, graças a Deus, minha consciência disse, você está inteira, a sua alma é imperecível, deixa o carro ir, não é seu? Aquela ideia, naquele momento, me salvou de uma reação que podia ser fatal. Reagir a um assalto e receber um tiro, já que eu estive com a arma na cabeça. Preciso que a gente possa se lembrar diariamente. Eu não tenho nada a não ser a minha própria natureza essencial, a não ser a minha fé em Deus, a não ser a minha fé na vida, no fluxo contínuo e incessante da vida em mim. Deus nos abençoe e que possamos pensar sobre e que possamos sentir a presença desse Deus que nos mantém satisfeitos em tudo, nutridos em tudo, e que possamos trazer as nossas mãos unidas em pranam e encerrar o nosso encontro dessa noite, agradecendo por todas as benesses recebidas, por todos os nossos amigos espirituais ao nosso entorno, por toda a experiência de vida que estamos tendo, e
possamos ter o conhecimento, o entendimento necessário em decodificar essas experiências e viver com maior leveza, com maior assertividade, com muita gratidão e em paz. Namastê. Até o próximo encontro, com fé em Deus. Até lá.